A gente está voltando aqui hoje na Praça Mauá para fazer o segundo episódio sobre a BGL1. E eu queria convidar vocês que estão assistindo esse episódio a não deixarem de assistir o primeiro vídeo, que eu estou mostrando aí embaixo o link, que é fundamental para vocês conseguirem entender o que a gente vai conversar aqui hoje. Estou botando aí para vocês assistirem, foi o primeiro vídeo denúncia sobre esse assunto. E hoje a gente está aqui para conversar com o Campelo, que é um trabalhador que esteve na BGL durante 20 anos e hoje está aposentado. Campelo, queria que você se apresentasse e já começasse falando um pouquinho mais com relação ao vídeo que a gente fez de denúncia e aprofundasse também o tema. Meu nome é Marcos de Campos Campelo, conhecido na Petrobras, né, com o nome de Guerra de Campelo. Minha matrícula 745-4842. Inicialmente eu entrei na Petrobras, né, no cargo de mecânico, no antigo terminal da Guanabara, em Duque de Caxias. Fui ao longo da minha carreira buscando a melhoria, né, que a empresa me proporcionou, e eu também procurei aproveitar as oportunidades que a empresa sempre deu. Os meus últimos 20 anos foram na BGL1, a balsa guindaste de lançamento de dutos, e foi realmente uma experiência muito grandiosa. Eu trabalhei como encarregado de mecânica, que consiste nas atribuições de ter uma equipe terceirizada em que a minha função era responsável pela geração de energia, geração de todos os fluidos em geral, água, ar comprimido, parte de refrigeração, a manutenção dos guindastes, dos guinchos de âncora. A BGL é uma grande indústria móvel, né? Ela tem uma dinâmica que foi melhorada sensivelmente, um custo altíssimo por parte de isso que nós chamamos de upgrade, né? Que consistia na capacidade dela de trabalhar em águas mais profundas, diferente do que ela foi projetada inicialmente. Com isso trouxe um ganho substancial para que nós não precisássemos mais de contratar embarcações estrangeiras, até porque o nosso custo é sensivelmente menor. Uma equipe enxuta, uma equipe mais barata do que as embarcações estrangeiras e muito mais, vou dizer, com bastante orgulho, muito mais capaz, porque nós, por diversas vezes, em obras no Rio Grande do Norte, uma obra em Salvador, nós pegamos obras largadas por companhia estrangeira. Uma obra do gasoduto Salvador, que interligava uma termoelétrica que estava aguardando esse gasoduto, ela foi abandonada por uma companhia estrangeira e a BGL foi chamada às pressas e realizou. No Rio Grande do Norte a mesma coisa, um gasoduto abandonado mais uma vez. Isso já nos últimos anos de trabalho, em que eu pude ver que com todos esses anos a BGL ela é de uma estratégia imensurável, né? Entrei na BGL em 96 e tive a oportunidade de conhecer muita coisa que jamais conheceria em outra parte da Petrobras. Trabalhamos com pessoas lá profundamente comprometidas, tanto pessoal próprio, pessoal terceirizado, os nossos gerentes que estavam embarcados conosco também nos incentivavam muito, as equipes. Era realmente uma obstinação em conseguir o resultado para a Petrobras e, por que não dizer, para o Brasil, né? E, de forma triste, vejo hoje a BGL colocada inicialmente num processo de hibernação, que é um termo usado para o eminente sucateamento, né? Hoje a BGL está numa condição em que todos os óleos lubrificantes foram retirados das máquinas, causando com isso uma avaria, talvez um dano irreversível. São geradores eletrônicos Caterpillar de altíssimo custo, foram comprados de última geração da Caterpillar. Para quê? Para hoje nós entregarmos um patrimônio desse, uma ferramenta que era única no Brasil e que causa incômodo às companhias estrangeiras.
Bom, esse depoimento do Campelo, né, queria agora conversar com o diretor do sindicato do Sindipetra RJ com relação a essa questão, Antoni, que o depoimento do Campelo confirma, né, que houve intenção então de desmonte, de sucateamento dessa balsa. Então, a gente vem acompanhando essa questão da BGL1, pelo menos desde 2015, né? 2015 a gente começou a frequentar a balsa, nas reuniões da CIPA principalmente, e a partir daí, no contexto da venda de ativos, que a empresa já naquela época começou a realizar, desinvestimento e venda de ativos, nós começamos a conversar com os trabalhadores da BGL1 sobre o fato de que muito provavelmente a balsa seria colocada pela Petrobras também junto de outros ativos a serem vendidos. E isso é lamentável em si, porque como o Campelo estava falando, como o Enaldo falou no primeiro vídeo também, essa balsa é uma balsa estratégica para a Petrobras. Primeiro, ela é a maior balsa da América Latina. Segundo, ela permitiu que a Petrobras instalasse muitos dutos na Bacia de Campos, no Nordeste, em vários lugares, inclusive no Rio Negro, no Amazonas. A BGL foi lá também. A BGL foi contratada para trabalhar no exterior também. Se eu não me engano, em Angola ela foi contratada. Então, assim, ela teve muita qualidade. Ela instalou cabo óptico também. Então, assim, ela teve uma qualidade, tem uma qualidade muito especial. Lembremos, como o Campelo ressaltou, que na segunda metade dos anos 2000, a Petrobras, ela fez uma melhoria na balsa, entre outras coisas, instalando o posicionamento dinâmico, o DP. Com isso, possibilitou que a balsa se locomovesse melhor, se situasse melhor e, a partir daí, também que ela pudesse ir em águas mais profundas do que o que ela fazia. Ela não pode, é bem verdade, em águas ultra profundas. Isso não é ainda a característica da BGL. Mas em águas rasas, não há balsa melhor do que ela. E hoje ela pode, como dissemos, ir em águas um pouco mais profundas. Além disso, é importantíssimo ressaltar, mesmo que a Petrobras não quisesse mais utilizar a balsa diretamente no dia a dia, seria muito importante ela manter a BGL1 no seu portfólio de ativos, no mínimo, como uma grande escola para os petroleiros e também como balizador de preço no mercado. Bom, conforme as notícias que a gente tem tido, parece que essa não é a proposta da Petrobras. E o Enaldo, que também está aqui com a gente, ele já fez essa denúncia no primeiro vídeo. Queria que você falasse com relação à situação atual da balsa hoje. É de primordial importância que a BGL seja mantida entre os ativos da engenharia ou lá de onde ela for prestar serviço. O que ocorre é que essa unidade, dadas as construções atuais, a característica dela atual, ela é única que ela consegue ir em água rasa e água de profundidade mediana. 1.200 metros ela pode ir até como ela foi no Rio, porque as outras balsas que vêm aí, quando elas usam trouxa, elas não conseguem entrar no Rio, porque fica raso demais. Mas a BGL, pela dada a forma construtiva que ela foi feito o upgrade, os trouxas delas são escamoteáveis, eles dobram. Então você consegue ir por rebocador, normal, como era antes. As embarcações aí fora, a maioria delas não tem essa característica. Então seria um dado muito interessante e a torna uma embarcação única. Isso que a torna uma embarcação única. Além de tudo que foi dito sobre a forma de custeio, essa coisa toda, e como um ativo onde você vai balizar preços. Eu comentei aqui da outra vez, para você mobilizar uma balsa no exterior, você já começa a ligar o taxímetro com 25 milhões, para você mobilizar ela. Depois você traz ela para cá, vai pagar a diária dela e depois você torna a pagar o retorno. Quer dizer, é muito recurso envolvido. Seria muito importante se a Petrobras mantivesse a BGL como ativo. Nós convidamos também o Igor, que é diretor do Sindipetra RJ, que tem acompanhado bem de perto toda essa questão com relação à balsa. E eu queria repercutir contigo, Igor, assim, exatamente como é que a gente pode estar avaliando esse interesse da empresa em estar querendo se desfazer de um patrimônio
que, pelo que a gente já teve aqui dos depoimentos, é um patrimônio não só importante para a própria empresa, como é algo único na América do Sul. Bom, a BGL1, como é que a gente avalia ela, né? No contexto global de venda de ativos que estão acontecendo. Às vezes tomam as mídias e tomam também o judiciário as ações que estão discutindo questões em relação à venda, por exemplo, das refinarias, a venda de campos de petróleo, de outros patrimônios. E a gente está vendo o seguinte, em vários níveis, e não é de hoje, isso perpassa, né, aí os anos. Por exemplo, o próprio processo de sucateamento da BGL1, ele começa com um processo, aí me corrijam as pessoas que estão aqui presentes, ele começa com um processo de ataque aos próprios trabalhadores da Balsa, né, a desintegração das equipes. A gente viu um processo de assédio que se instaurou em relação, na época, às enfermeiras aí da BGL1, uma equipe que trabalhava integrada, e vem se propagando, né, gestão através de gestão, nos processos de tentativa atrás de tentativa de sucateamento, tanto das atividades da Balsa, passando pelos trabalhadores, passando pela CIPA, passando pela falta de manutenção em alguns momentos, a falta de recursos, e desintegrando a equipe de trabalhadores que são a vida da BGL1, né? Há pouco eu conversava com o Enaldo a respeito da própria emoção que eles sentem hoje ao ver a Balsa no estado que está. E a gente também se vê numa situação de amarramento em relação ao próprio judiciário, que eu costumo dizer que de justiça tem muito pouco, que é, infelizmente, a gente vê a construção de um processo de fato consumado, né, que está sendo praticado por Conselho de Administração e hierarquia da Petrobras, que vem de anos já sendo feitos, que está hoje no agravamento da indernação aí da própria BGL1, com base em que a gente vê que se sai esse diferencial competitivo, o que o mercado faz? Ele cria cartéis, né? E a Petrobras fica refém desses cartéis. Vários dos eventos de corrupção que estão sendo denunciados hoje, já há algum tempo, e eles perpassam, por exemplo, a engenharia da Petrobras, na qual o Barusco estava ali colocado, na situação de vender dificuldade, de colocar dificuldade para vender facilidade. Esse é o modus operandi da corrupção na Petrobras durante muito tempo, que passa por assédio à força de trabalho, tudo mesmo, e hoje está acontecendo descaradamente na companhia, por exemplo, igual um ativo de alto valor agregado como é a BGL1. E como é que a gente enfrenta isso? A forma de enfrentar isso é o que o pessoal que está mais diretamente ligado está fazendo, é se unir, juntar as evidências que estão no corpo, junto dos trabalhadores, são eles que dão a estrutura, trazer essas informações para junto de uma ferramenta, o sindicato é a ferramenta, direcionar para atacar com precisão cada coisa dessa que está acontecendo. E o judiciário é só parte dessa frente, né? O mais importante é a mobilização dos próprios trabalhadores, como está sendo feito aqui hoje, reconhecendo o valor da Balsa, reconhecendo o valor do próprio trabalho deles, né, e fazendo um enfrentamento com essa hierarquia privatista que está colocada hoje na empresa. É isso, então a gente vai seguir para a organização de termos mais um episódio desse seriado, né, que a gente vai dar continuidade ouvindo as pessoas que já trabalharam, as pessoas que trabalham, né, vamos conhecer mais essa Balsa e vamos também divulgar, né, a questão da venda de um patrimônio brasileiro que está sendo operada pela gestão atual da Petrobras. Queria então agora passar mais uma vez para a gente poder fazer uma despedida. Já vou começar logo aqui com o Igor. Rapidamente, assim, uma palavra que você acha que pode deixar de incentivo para quem quiser participar dos próximos vídeos, mandar pauta para o Sindipetra RJ e também estar participando desse seriado. Pessoal, nesse momento que a gente está hoje discutindo o acordo coletivo de trabalho, a gente está hoje discutindo os ataques que estão acontecendo contra as pessoas que estão aposentadas e as pessoas que não estão aposentadas em relação ao plano de previdência privado, a Petros. No momento que a gente está discutindo a questão do ataque à previdência pública que está sendo colocado, do desmonte geral do Estado que está colocado por esses ultraliberais que estão colocados hoje no governo. Nesse momento, a palavra de ordem é solidariedade, na minha avaliação. E solidariedade não perpassa só por reclamações genéricas sem ação, é sobretudo na ação, é sobretudo na luta. E é essa unidade, e é esse sentimento de solidariedade que a gente tem que perpassar, porque é através dele que as estruturas se unificam, e não o contrário, através de uma unificação, às vezes, artificial das estruturas, que vai unificar a base. E sim, os trabalhadores, cientes do papel que exercem, cientes do peso que tem, se unificando e unificando as estruturas a partir disso. Minha geração, que nós começamos na década de 80, nós colocamos a Petrobras onde está hoje. Fomos nós. Petrobras não operava plataforma flutuante. Nós quebramos o paradigma. Petrobras não era capaz de lançar duto em água profunda. Nós quebramos o paradigma. Petrobras não podia lançar
manifold de águas profundas, nós quebramos o paradigma. Agora, será que nós vamos quebrar o paradigma negativo? Depois de ter todas essas coisas a nosso favor, vamos entregar assim? Por causa de ideologia, de falsidades? Eu acho que passa muito mais do que isso. Tem que ter emoção. E como a gente estava falando aqui, agora ninguém solta a mão de ninguém. Entendeu? Tem que ir até o final. Eu agradeço essa oportunidade de estar mais uma vez manifestando aqui. Então, acho que os companheiros já falaram bem, né? A questão da solidariedade, a questão da memória e a questão de lutarmos até o final. Nós não vamos abandonar essa luta, a gente vai até o final. Pode ser que a gente vença, pode ser que a gente perca, mas nós não vamos abandoná-la. Eu acho que é importante também lembrar que ano passado ou retrasado teve um encontro em Houston, nos Estados Unidos, no qual foram gerentes da Petrobras. E nesse contexto se falou sobre o grande negócio, um dos grandes negócios na área do petróleo e gás que vai ter nos próximos anos, que são uma série de descomissionamentos no litoral brasileiro, de várias plataformas. E nós já conversamos, inclusive, isso em reuniões com a hierarquia ligada à BGL, que é o seguinte: na prática, o que vai acontecer? A Petrobras ela quer vender a BGL, está colocando à venda, né? Muito em breve a licitação vai ocorrer e alguém vai comprar essa balsa possivelmente e utilizar, inclusive, em parte dos descomissionamentos. Nós já oferecemos para a Petrobras uma alternativa. Se ela não quer ficar com a balsa diretamente operando, então por que ela não arrenda a balsa? Alugue a balsa para alguém, mas não se desfaça do ativo. E a Petrobras sequer quis analisar esse cenário. Sequer analisar ela quis. O que nos mostra, a meu ver, de modo mais direto, que é um projeto de desmonte. Um projeto de se desfazer mesmo da balsa, de uma série de outros ativos e, em última instância, da própria Petrobras. Temos que resistir a isso. Campelo, teu último recado, se despede, a gente encerra aqui o vídeo. Olha, reforçando, né, o que o diretor Antonito citou, toda essa situação vai ocorrer principalmente na Bacia de Campos, onde tem uma quantidade imensa de dutos antigos, dutos em águas rasas, que são final da década de 70, início da década de 80, aonde a BGL teria trabalhos o tempo todo. A BGL trabalharia e vai trabalhar. É essa a intenção dos gerentes que estão comprometidos com o capital estrangeiro. Mas nós, enquanto cidadão, enquanto funcionários, enquanto ex-funcionários, temos orgulho de lutar pela BGL1 e pela Petrobras. Muito obrigado. Tenho muito orgulho de estar fazendo parte aqui dessa equipe que vai lançar o grito de mantenham a empresa e mantenham a BGL1, porque ela é muito importante. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.